Fala pessoal, ligado aqui no YouTube do 12 Esportes, tudo bom? Eu sou Fernando Rudnick, estou substituindo o André Pugliese aqui no Carneiro e Mafuz, estamos no Estúdio Cristal Podcast. Se você tem interesse em entrar no mundo do podcast, acesse o link que vai acompanhar aí a postagem, também que está aí no QR Code na sua tela. Venha para a única produtora do sul do Brasil dentro de um shopping com toda a comodidade, segurança e com a melhor qualidade e equipamentos e serviços. Fale que você é inscrito aqui do 12 Esportes e você ganha um desconto especial para iniciar o seu projeto de podcast. Carneiro Neto, não temos hoje aqui no Carneiro Mafuz o Augusto Mafuz. Vamos debater aí, tem muito assunto para a gente falar, Carneiro. Começando com a eliminação do Atlético na Copa Libertadores da América para o Bolívar. Fez o placar 2-0, levou a partida para os pênaltis, mas não conseguiu a classificação para as quartas de final. Você acha que foi um vexame, Carneiro, ser eliminado nas oitavas pelo Bolívar? Não, vexame não. O que aconteceu foi uma sequência de más apresentações do Atlético, de falta de competitividade. Há muito erro no departamento de futebol atleticano, contrastando com a eficiência dos outros setores, né? A parte patrimonial do estádio, a parte de merchandise, marketing. O Atlético Paranaense é um exemplo, né? O próprio CT do Caju é um CT moderníssimo. Mas o futebol, a parte humana, o Atlético vem errando há muito tempo. Tenho a impressão que o projeto criado para que o Filipão desenvolvesse, ele não funcionou. Não deu certo, o Atlético chegou à final da Libertadores da América na temporada passada, perdeu para o Flamengo e também não ganhou nenhum título no ano passado. E neste ano ganhou apenas o título invicto do estadual, o que significa pouco pelo alto investimento feito pelo clube. E daí, com o Filipão sentindo que ia ser mandado embora, ele encontrou outro emprego e resolveu voltar a ser técnico daí no Galo Mineiro. E o Atlético Paranaense ficou com o Paulo Turra, que era o seu auxiliar. E o Paulo Turra não deu o resultado que se esperava. Ele se confundiu na concepção de jogo, mantendo a tradição do Filipão de uma equipe mais defensiva, privilegiando mais o sistema defensivo do que ofensivo, e, consequentemente, ele também não se sustentou quando o Filipão saiu. Daí ele foi dispensado. Aí o Atlético não partiu para um novo projeto. Ele deu sequência com o auxiliar, o Wesley Carvalho. Mas esta é a parte de técnico apenas. O Atlético continuou errando, e bastante, nas contratações, nas opções. Então falta no futebol atleticano, apesar de toda a propaganda que se faz do centro de inteligência, etc., eu não entro no mérito, mas algumas contratações não se confirmaram como inteligentes ou positivas. Outras inexplicáveis, como a do Arturo Vidal, por exemplo. Ora, por que contratar um meia se o Atlético precisa fundamentalmente de zagueiros interiores, ala esquerdo de categoria e primeiro volante? O Atlético Paranaense pontualmente tem essas deficiências. Aí o que aconteceu? Ele foi eliminado pelo Flamengo, mesmo tendo maior volume de jogo, maior número de finalizações, foi eliminado dentro da Arena da Baixada com score de 2-0. Pouco depois, é eliminado pelo Bolívar. Como que aconteceu? Em La Paz, claro. Por quê? Tudo de novo. A zaga, uma confusão, medíocre atuação. A altitude não teve nada a ver. A altitude representou muito pouco diante de tantos erros que o time cometeu. O técnico também contribuiu, não foi feliz na escalação do time, e daí confirmou-se o problema, porque tinha que fazer 3 gols nos 90 minutos para se classificar. E não teve capacidade técnica de novo. E daí foi para os pênaltis, levou azar, o Thiago Heleno, mas daí pênalti é uma loteria, todo mundo sabe. Então eu acho, Fernando, meus amigos, que o problema do Atlético é um pouquinho mais profundo. Não é coisa fácil, não. Ele vai ter que reestruturar a metodologia, senão vai continuar decepcionando. Carneiro, você citou uma coisa importante ali, que é o simbolismo do Thiago Heleno, né? Capitão do Atlético, general, tem gente que eu considero o maior zagueiro da história do clube.
Ele perdendo esse pênalti, ele já fez um pênalti de título da Sul-Americana em 2018, perdendo esse pênalti, já está se aproximando aí do fim da carreira. Você acha que é um fechamento de ciclo para ele? Ele ainda tem contrato por mais uma temporada até o final do ano que vem, 2024, mas você acha que já está na hora dele fechar o ciclo no Atlético? Olha, não me compete, né? Ser o Pôncio Pilatos do Thiago Heleno, longe disso. Não vou fazer julgamento, né, de valor. Isso é um problema do clube. Eles que têm que enxergar. Nós, como observadores e analistas de futebol, eu já apontei que ele realmente não tem mais o mesmo rendimento técnico, né? Nada a ver com a penalidade máxima perdida. Ele tem falhado. Ele e o Pedro Henrique é uma dupla que não deu certo mais. Desde Guayaquil eles estão errando e continua errando. Aí vem o Zé Ivaldo, que está já com pré-contrato com o Cruzeiro, está com a cabeça para lá. Os outros substitutos são fracos, se revelaram fracos. Não estão à altura dos compromissos, do calendário conquistado pelo clube. O ala esquerda, Esquivel, começou relativamente bem e afundou. O Atlético tem, do lado direito, uma boa alternativa com o Madison e o Kelvin, mas não tem o primeiro volante, né? Improvisa-se o Eric, que é mais meia ou segundo volante. O Fernandinho, um fora de série sensacional, é um desperdício de talento. E depois tem o problema do ataque, né? O Canóbio cresceu na luta, no empenho. O Cuejo é um jogador omisso. E o Vitor Roque caiu muito de produção, né? Depois que fechou o negócio com o Barcelona, ele já meteu uma tintura no cabelo, etc. E não está jogando bem. No jogo com o Santos, por exemplo, ele não conseguiu dominar uma bola. Uma bola. Ele entrou no segundo tempo. O que é o centroavante? A bola vem, ele tem que dominar a bola. O famoso matar a bola, né? No peito, na coxa, onde quiser. E daí dá sequência. Ele não conseguiu em nenhuma tentativa. Peraí, um jogador desse nível, alguma coisa está muito errada. E o que resta agora para o Atlético, Carneiro, é o Brasileirão, né? Eu quero saber, assim, Wesley Carvalho, ele, na sua opinião, ele deve ser mantido? Está na hora de trocar? Você acha que ele tem... Se a gente for ver assim, os números, comparando, excluindo o Paranaense, tá? O Wesley tem números piores que o Turra. Talvez o estilo de jogo agrade mais os jogadores, a torcida, mas o que acontece mesmo ali, os resultados do Wesley são piores do que o Turra. Você manteria ou trocaria? Olha, eu acho que o problema do Atlético é um pouquinho mais profundo. Porque o presidente Mário Celso Petralha, ele encontra-se adoentado, né? Ele está não sei se em tratamento, em recuperação, eu não sei exatamente se tiver essa informação, mas precisa, né? Porque a gente ouve aqui e ali. Eu não falo com o Mário Celso Petralha há mais de 10 anos, né? Nós tivemos um afastamento, vamos dizer assim, por questões de falta de diálogo, falta de entendimento e não só na parte esportiva. Na parte empresarial também, porque nós trabalhamos, né, juntos na rádio CBN e houve algumas sequelas. Então eu não saberia dizer o problema, mas ele aparentemente não está acompanhando, vamos dizer, de forma direta, né, lá no centro de treinamentos, as atividades. Então eu diria que não se trata só de ficar ou não ficar com o Wesley. Tem que ver o que o Atlético quer, porque a temporada 2023 acabou. É manter aí o time na Série A do Brasileiro, não vai ser campeão, né? Não tem ambição para isso, não tem time para isso, e também não está ameaçado pelo rebaixamento. Então ele vai lutar por uma vaga na Libertadores. Mas eu acho, né, aí uma sugestão, que quem está lá respondendo, que trate de já projetar o ano que vem, a próxima temporada. E se puder antecipar já a estrutura, né? Se vem um diretor de futebol, se vem um CEO, se vem um supervisor, sei lá, os títulos que eles aplicam hoje em dia. E o treinador, se vai ficar com o Wesley Carvalho, tudo bem. Então começa a já projetar o time daí, o elenco. Já elimina esses que decepcionaram e tenta formar um time mais competitivo para o ano do centenário. Isso é outra coisa de alta indagação histórica no clube. Se o Atlético vai fazer 100 anos, é evidente que há o desejo de que ele brilhe nessa temporada. Então são coisas, viu? São itens que precisam ser muito bem avaliados.
Carneiro, terminando de falar assim de Libertadores, tem o Brasileirão pela frente. O Atlético pode chegar a 31 pontos. Aí se vencer o Cuiabá na próxima terça-feira. E não é uma campanha ruim. Eu fui ver os números. O Atlético só fez uma vez uma campanha em primeiro turno melhor do que essa. Foi em 2013. Isso contando pontos corridos desde 2006 com 20 clubes. A campanha não é ruim. 28 pontos até agora, pode chegar a 31. Igualaria a campanha do ano passado, 2022, nesse primeiro turno. O que dá para esperar? O que você imagina? É obrigação chegar de novo na vaga de Libertadores? Dá para tentar fazer uma campanha? Tem um elenco decente, um elenco bom. Dá para brigar aí para ficar em terceiro, em segundo? A disputa do título está muito, muito complicada. Qual que é a tua visão sobre a campanha que se pode fazer nesse segundo turno do Brasileirão, Carneiro? Olha, é evidente que o Atlético está lutando agora por essa vaga da Libertadores. Tem toda a condição, sem dúvida alguma, de obtê-la. Agora, foi muito infeliz na janela que se abriu nas contratações, né? Não foram boas as contratações, se você avaliar. Porque o próprio Zapelli, que custou caríssimo, é um menino, é um jogador para frente, não é para resolver agora, né? Nas apresentações que nós acompanhamos dele. Jogador que tem técnica, evidentemente, domínio de bola, visão, tudo bem. Mas está acanhado, está se adaptando ao país, à cidade, ao clube, enfim. É uma nova vida, ele é argentino, né? Então, eu acho que o Atlético poderia ter se preparado melhor para fazer melhores campanhas. Ele poderia ter passado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Esse Bolívar aí, meu Deus, ser eliminado pelo Bolívar é complicado. E agora, no restante do Brasileirão, vamos ver o que dá. Tem que juntar aí os cacos, motivar o pessoal, ver se fica com o mesmo treinador ou não. São decisões que precisam ser tomadas. Agora, não nos compete nada, né? A não ser examinar os fatos. A gente já tem, Carneiro, na Libertadores aí as quartas de final praticamente definidas. Eu queimei a língua na semana passada, né? Falei que o Inter não passaria pelo River e o Inter passou pelo River nos pênaltis. Seria o adversário do Atlético, agora vai pegar o Bolívar. Era um adversário até acessível para o Atlético chegar numa semifinal de Libertadores. Na mesma chave a gente ainda tem Fluminense, aí o vencedor de Flamengo e Olímpia. A gente está gravando nessa quinta-feira, não temos ainda, né, esse vencedor desse confronto. Do outro lado, Boca passou também nos pênaltis, né, pelo Nacional do Uruguai e vai pegar Racing ou Atlético Nacional da Colômbia. E o Palmeiras jogou bem e eliminou o Atlético Mineiro do Filipão. Foi um 0-0, mas o Palmeiras dominante contra o time do Filipão, que deu 5 chutes, nenhum no gol, precisando da vitória para tentar levar para os pênaltis e passar para as quartas de final da Libertadores. Não sei se você assistiu o jogo do Palmeiras e Galo, Carneiro, mas a bola que o Palmeiras joga, a consistência que tem, o Abel Ferreira é um grande técnico para mim, assim, deu um baile no Filipão. Olha, o Palmeiras tem um grande elenco, né? São os dois melhores elencos do país, o Flamengo e o Palmeiras. O Filipão não está sendo feliz lá no Galo, né? Tem dificuldades, o time tem muitas deficiências, tanto no setor defensivo quanto no setor de criação e finalização. Praticamente é o Hulk dependência, né? Agora o Palmeiras anda cansadão, viu? Eu notei nessa partida, nesse segundo jogo, que o Palmeiras estava no limite físico. É um time desgastado. Agora, por tudo isso que você expôs, eu acho que nós temos grande chance de termos outra final brasileira na Copa Libertadores da América. O Internacional fez a sua parte com muita competência, porque o grande segredo é você não perder fora de casa por uma margem mais do que um gol. O Inter conseguiu isso com o River Plate e conseguiu reverter. O Atlético Paranaense, eu falei isso, né, mais de uma vez, de que o terceiro gol, que foi uma vergonha, né, um gol de chuveirinho, então Sim. Não dá, né? Ali matou. Então o Atlético pagou o preço de um time mal preparado, mal orientado. Agora, esses que estão disputando essa fase da Libertadores, o Boca
está jogando dentro do seu limite, da sua possibilidade. Eu ouso afirmar que nós vamos ter uma final brasileira na competição continental mais importante. O Palmeiras para você é favorito aí? Ou Não, acho que não, o Flamengo do Sampaoli pode não. tem esse poder de chegar? Não vou apontar, né, esse ou aquele. Está muito igual, o futebol está muito nivelado, o nível técnico não é uma coisa do outro mundo, né? O futebol do continente está meio devagar, né? Mas, apesar da Argentina ter sido campeã mundial, né? A seleção, mas os times, porque, claro, a maioria joga no exterior, joga na Europa, mas os times, de uma forma geral, estão praticando um futebol de menor expressão. Claro que existem exceções. Tem dia que o Palmeiras arrebenta, o Flamengo brilha, mas é difícil acontecer. Carneiro, vamos mudar um pouquinho de assunto. Coritiba, alerta ligado agora no Alto da Glória, foram 2 derrotas seguidas no Brasileirão. O time ainda continua na zona de rebaixamento, vai fechar o turno contra o Corinthians e o fator Kozlowski vai se colocar à prova aí. Essa partida contra o Corinthians no domingo não é nada fácil, fora de casa. O que você acha que precisa fazer aí no retorno do Brasileirão, principalmente? Perdeu em casa, né? O jogo que estava, né, aquela mobilização inteira no Couto Pereira, o jogo contra o Bragantino, um jogo para ganhar em casa, não conseguiu e a gente vai ter um segundo turno aí que se mostra muito desafiador. Eu acho que o Coritiba mostrou evolução recentemente com o Thiago Kozlowski, mas vai ter muita dificuldade para sair desse rebaixamento, né, Carneiro? O futebol é complicado, porque se veja, o Coritiba fez boas apresentações no início do trabalho do Kozlowski, com o ponto alto máximo chegando na vitória sobre o Fluminense. Foi uma vitória bonita contra uma equipe bem organizada, tática e tecnicamente, mas daí ele teve dificuldades na sequência, né? O jogo com o Botafogo foi um jogo muito acidentado, né? O Coritiba foi prejudicado pela arbitragem na anulação do segundo gol, um gol que poderia lhe dar um outro panorama na partida. O nível da arbitragem é péssimo, né? Até o pessoal do VAR não consegue operar direito, imagine. O árbitro de campo, ele perdeu completamente a autoridade. Ele virou um robô, um bonequinho do pessoal da cabine. Isso é muito negativo para o futebol. E só acontece no Brasil. Você vê o futebol europeu, não. O árbitro de campo, ele é autoridade, ele decide. Ele só recorre a essa condição tecnológica de recurso moderno se ele decidir. Aqui não, aqui o pessoal avisa o árbitro. Aí ele tá tudo bem. Ele transfere a responsabilidade, né? Ele sai do apito dele, que ele é sua senhoria no gramado, e passa a jogar tudo nas costas da câmera do algoritmo. Isso é negativo. Mas o Coritiba se abalou lá, né? Tomou uma goleada do Botafogo, Botafogo líder, disparado da competição. Mas daí se esperava que o Coritiba se recuperasse com o Bragantino, mesmo reconhecendo o trabalho do Bragantino, que tem sido um convidado, até brinquei, um convidado bem trapalhão, né? Lembrando do Peter Sellers, aquela comédia dele. Mas o que aconteceu? O Coritiba não fez uma boa apresentação. Essa é a questão. O Bragantino jogou bem, normal, mas o Coritiba ficou devendo. Muita bola recuada para o goleiro Gabriel, muita falta de criação no meio de campo, muita falta de objetividade no ataque. Aí foi derrotado. Bom, agora as coisas se complicaram. Vai enfrentar o Corinthians no final de semana. Ora, o Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo, aliás, a crônica esportiva, né, principalmente a paulista, se apressou. Não, o Luxemburgo já era, está superado. E eu falei mais de uma vez também, nos meus comentários aqui na Rádio CBN, em Curitiba. E o que eu disse? Que o Vanderlei Luxemburgo é um baita treinador, é um homem que conhece futebol. Eu conheço o Luxemburgo, trabalhou no Paraná Clube e estive com ele algumas vezes. Ele tem uma visão estratégica muito boa, não só ele, outros treinadores. E esse negócio que é veterano, isso é bobagem. Ele tem que trabalhar mesmo. E ele está aí fazendo um belo trabalho com o elenco limitado do Corinthians. Agora, o Corinthians tem essa motivação, né? Quando joga no seu estádio. Então, o Coritiba vai ter 2 desafios. É enfrentar o time do Corinthians e a torcida do Corinthians.
Já são 10 jogos de invencibilidade para o Luxemburgo lá no Corinthians, fazendo um trabalho de recuperação bastante grande. E, como você disse, a torcida do Corinthians é uma das mais impressionantes que eu já vi, assim, apoia o tempo todo e o Curitiba vai ter um trabalho complicado lá, mas acho que até um pontinho, trazer um pontinho de São Paulo não vai ser ruim, né? Agora, o Curitiba também, nós temos que relevar e entender, e claro que esse drama vai se prolongar, o Curitiba vai ter dificuldade. Acredito que saia da zona de rebaixamento na sequência, não de imediato. Mas o Curitiba não foi feliz, né, no episódio, por exemplo, do Aleph Manga. Isso aí foi lamentável, foi uma tragédia. Mas, em compensação, esses novos administradores, eles foram mais felizes nas contratações dos reforços do que a diretoria anterior. Então, dá uma visão mais otimista. A gente sente que o Thiago Kozlowski, que tem o grupo na mão, ele sabe trabalhar os jogadores, o Curitiba pode evoluir, sim. Mas ele está muito abalado ainda. O Curitiba é um time que eu diria que está psicologicamente, emocionalmente, ele está no limite. Apesar de todo o apoio maravilhoso que a torcida lhe tem oferecido no estádio, né? Praticamente lotando as dependências do Couto Pereira. É muito bonito isso. Agora, os jogadores, eles estão tensos. Você nota que a bola pega fogo. E isso tem que dar tempo ao tempo para ver se o time deslancha, principalmente no segundo turno do campeonato. Carneiro, para a gente fechar aqui essa nossa versão pocket do Carneiro e Mafuz, sem o Mafuz, desta vez, já que você citou, né, o Aleph Manga, ele confessou, finalmente, ter participado aí do esquema de manipulação de resultados, que foi investigado pela Operação Penalidade Máxima. Ele negava no início, né? Depois, no primeiro depoimento, não quis falar. Agora, em um depoimento lá no STJD, ele finalmente confessou que participou, recebeu R$45 mil, e ele pegou uma pena aí de 360 dias de suspensão e uma multa de R$30 mil por ter participado aí do esquema. Só que, Carneiro, essa pena, hoje, ele não impede o Manga de jogar. Ele foi emprestado pelo Curitiba para o Paphos do Chipre e tá lá fazendo pré-temporada, pode jogar lá tranquilamente. Por enquanto, a FIFA não internacionalizou essa pena. A CBF pediu que essa pena possa ser aplicada também fora do Brasil, mas por enquanto ele está lá jogando. Todo mundo que foi pego aí, são 12 ao todo que foram punidos aí pelo STJD, podem jogar fora do Brasil, né? Para mim é uma situação meio inacreditável isso aí, né? Olha, a questão do Aleph Manga, eu vejo como uma atitude temerária, né? Uma atitude impensada, infantil desse jogador, que tinha um belo salário no Curitiba e foi entrar nessa esparrela aí de negociação com grupos de apostadores dessas casas de jogo que dominam praticamente o futebol mundial. Lamentável. Foi lamentável, uma falta de... Aí é a questão pessoal dele, né? Ele não foi um bom elemento nesse momento. Ele desprezou uma carreira, desprezou um clube que o prestigiou e agora vai pagar as consequências, além do abalo moral, evidentemente, né? Isso vai ficar indelevelmente marcado no resto da sua vida, não só na carreira como jogador de futebol. Em relação à atividade dele no exterior, ela vai depender exatamente disso. Se a FIFA acatar, por exemplo, o seu Superior Tribunal de Justiça da CBF, solicitar que o Tribunal da FIFA também concorde com a punição, aí ele fica impedido de jogar durante este período, né? Seria praticamente um ano sem jogar. Mas se não houver, por parte da FIFA, essa manifestação, ele vai poder jogar como os outros. Só espero que eles não entrem no esquema de apostas lá fora também. Só para deixar bem claro, assim, a CBF já pediu, né, para que a FIFA aplique essa pena. Ainda não temos essa resposta, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque essa questão de aposta é mundial, né? Parece que o grande centro desse sistema é na China. Então é uma coisa que não tem limites, né?
E tem uma informação, Carneiro, aqui. O Pedrinho, lateral do Atlético, ele foi absolvido pelo STJD. Nesse caso aí, não acharam provas suficientes para condená-lo. Isso na instância esportiva. Mas ele continua respondendo na justiça, nesse esquema aí de manipulação de resultados. Carneiro Neto, te agradeço muito aí por esse nosso bate-papo aqui no YouTube do 12 Esportes. A gente volta na semana que vem com Augusto Mafuz. Esperamos, né? O Mafuz, eu pensei que ele estava passeando no Canadá, mas pelo jeito é um exílio, né? 2 meses, parece que ele vai ficar por lá. Mas tá certo, tem que aproveitar. A filha dele, uma das filhas, mora lá, em Montreal, e boas férias para o Mafuz. E muito obrigado pela oportunidade, Fernando. Um abraço a todos. A dúvida é se ele vem com harmonização facial ou sem, né? Essa é a dúvida que fica. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.